Ministério Público detalhou como funcionava o esquema de desvios de recursos do IDEMA, investigado pela Operação Candeeiro. O desvio foi de mais de 19 milhões de reais de dentro dos cofres do IDEMA, órgão responsável pela fiscalização e licenciamento ambiental no estado. Dentre as 4 pessoas presas temporariamente durante a Operação Candeeiro está Goodson Reinaldo, diretor administrativo da unidade entre os anos de 2013 e 2014 e filho da ex-procuradora-geral da Assembleia Legislativa, Rita das Mercês, que chegou a ser detida recentemente por suspeita de corrupção, investigada pela Operação Dama de Espadas na Assembleia. Além de Goodson, Clebson Bezerril, chefe do setor de contabilidade, também foi apontado como um dos operadores do esquema. Nós identificamos que o esquema consistia no lançamento, na emissão de ofícios ao Banco do Brasil, que geria as contas públicas vinculadas ao IDEMA, para pagamento de empresas que não tinham nenhum vínculo com o órgão e também nunca chegaram a ser contratadas. No segundo momento, a gente viu que todas essas empresas tinham vínculos com pessoas do setor de contabilidade e, após a análise de dados bancários, a gente chegou a verificar que havia um retorno desse dinheiro, né? Que esse dinheiro entrava na conta das empresas, a maior parte dele era sacado em espécie e a gente conseguiu vincular a entrada desse dinheiro a pessoas indicadas pelo então diretor administrativo do IDEMA. Os bens dos suspeitos de participar do esquema de corrupção já foram bloqueados pela Justiça. A expectativa é que o dinheiro desviado seja recuperado e devolvido aos cofres públicos. Por enquanto, Goodson Reinaldo, que era o diretor administrativo entre os anos de 2013 e 2014, continua detido no quartel da Polícia Militar. Até agora, 7 empresas foram apontadas como beneficiárias, entre elas a Macedo Mafra, uma locadora de veículos fantasma, e Fabiola Mercedes Silveira, responsável pela venda de material cirúrgico, atividades sem qualquer relação com o trabalho desenvolvido pelo IDEMA. Tiveram vários imóveis, apartamentos, casas, né, em valores altos, né, e contas também que foram disponibilizadas, veículos, né, que a gente pede a alienação, a indisponibilização também desses veículos no Detran. Então, basicamente isso. O Comitê de Enfrentamento à Seca se reuniu no fim da manhã para discutir a crise hídrica agravada pelo colapso no Gargalheiras. O repórter Analisson Miqueias traz os detalhes ao vivo para a gente. Boa tarde, Analisson. Boa tarde, Margot. Boa tarde a todos. Pois é, quando o assunto é o abastecimento d'água aqui no estado do Rio Grande do Norte, a situação realmente é bem complicada e vem ficando mais complicada a cada dia. E esse foi o objetivo da reunião, discutir as possíveis soluções para amenizar o sofrimento de tantas pessoas em relação a esse problema que vem afetando não só o estado, como outras regiões também do país. Sobre esse assunto, sobre essa reunião, converso agora com o Ayrton França, secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Secretário, o que foi discutido, o que ficou decidido nessa reunião específica hoje? Boa tarde. A reunião teve por objetivo preparar o Estado para reativar o Comitê Estadual de Convivência e de Combate aos Efeitos da Seca. Então, é coordenado pela secretária-chefe do Gabinete Civil, doutora Tatiana Mendes, e a partir de agora a gente tem definido aí 3 linhas de ação, né? Então, linhas de ação, inclusive, que a gente vai, a partir de agora, refazendo a partir de uma nova avaliação que está sendo feita sobre a situação e o panorama que vivemos hoje de crise. Em relação a Acari, o assunto de Gargalheiras, como é que está aquela situação? Vai ficar em... Bom, em Acari a gente está hoje, inclusive a SEMAR está com a máquina perfuratriz, vão ser perfurados inicialmente 14 poços, 10 em zona urbana. Essa é a diferença. A gente está agora também perfurando poços em zona urbana para dar esse incremento no abastecimento das cidades, que é onde tem maiores aglomerados humanos, precisa realmente de um apoio maior. Lá em Currais Novos, a gente nessa dobradinha com a Caerne, que a SEMAR vem fazendo muito bem, a Caerne está também furando poços e recuperando poços em Currais Novos, de maneira que a gente está dando esse apoio a esses municípios que vão passar por dificuldades, já que agora o principal reservatório daquela região, que é o açude de Gargalheiras, Marechal Dutra, ele está na situação que a gente já sabe, praticamente seco, sem condições de captação para abastecer as pessoas de lá. Agora, Margot, a gente sempre fala aqui também em relação à situação ali da região do Seridó, mas o Alto Oeste é muito complicado também. Em relação às adutoras, quais faltam ser concluídas, como é que está a situação do Alto Oeste também?
Análise, a gente tem hoje, a região hoje mais seca do estado é a região do Alto Oeste. Inclusive, somente no Alto Oeste, hoje são 10 municípios que estão já sem o abastecimento normal pela CAERN. Então, são 10 municípios. Esses municípios, entre outros, São Miguel, João Dias, Paraná, Alexandria, Antônio Martins, entre outros. O que acontece é que essas adutoras, elas vão dar, claro, uma segurança hídrica para o estado, mas, claro, quando a gente receber as águas do São Francisco lá pelo canal da Pudi. O que tem acontecido? As adutoras estavam paradas, obras, a gente retomou as obras agora, nesse início do mês passado, a gente espera que até novembro o sistema adutor de Santa Cruz, que vai atender, dentre esses municípios que estão em colapso, pelo menos 3 deles, já vai ser um alívio para aquela região do Alto Oeste, então logo ela seja concluída, ou seja, a previsão é para novembro, o sistema adutor do Alto Oeste, especificamente aquela adutora que capta lá do açude de Santa Cruz da Pudi. Secretário, o senhor conversava até aqui há pouco, é o momento da população, as autoridades estarem unidas, é um momento realmente difícil para o estado. Totalmente difícil, é importante agora, aproveitando aqui, Margot, que estamos aqui na Ponta Negra, e chamar todas as instituições, chamar a sociedade toda do estado para participar junto com o governo e procurar soluções de convivência com a seca. Não se combate a seca, né, Análise? Na verdade, o que a gente tem que aprender é a conviver com ela. Depois da seca, vem as enchentes, com certeza, e aí a gente tem sempre esses momentos. No Rio Grande do Norte, assim como é no semiárido como um todo, não é uma característica apenas nossa, mas a gente vive em 2 momentos. O momento de apatia, quando chove, e o momento de desespero, quando estamos na seca. O que a gente precisa aprender é a planejar as nossas ações para que no momento de apatia, como a gente tem muita chuva, que a gente cuide das enchentes, mas que a gente planeje o momento seguinte, que vem com certeza, porque a seca ela é cíclica, quando vier a seca a gente tem que estar preparado. Então é importante que todas as instituições, a sociedade, todo o estado, se junte ao governo, se junte às prefeituras, as instituições que trabalham hoje em atender populações, em atender a produção e principalmente em dar água às pessoas que precisam. Ok, muito obrigado, Mayrton França, secretário estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos. Diante de toda essa situação, Margot, fica uma orientação importante para quem está em casa. Economizar água nesse momento é fundamental. Margot, é com você. Sem dúvida, e não só nos momentos de crise, mas sempre. Bom, e é sobre essa reunião do Comitê da Seca e a crise hídrica que afeta o estado que eu converso agora com o presidente do Instituto de Gestão de Águas do Rio Grande do Norte, Josivan Cardoso. Boa tarde, presidente. Bom, só para atualizar os números, são 153 municípios que já estão em estado de emergência, 20 cidades com rodízio de água funcionando nesse sistema de rodízio e 12 em absoluto colapso. A Cari já estava sendo abastecida em sistema de rodízio desde o ano passado, ou seja, uma tragédia anunciada. O que poderia ter sido feito para se evitar essa tragédia? Bom, o governador Robson deixou muito claro quando reuniu a equipe para reunir o GGI, que é o grupo que faz esse trabalho com as secas, e deixou todas as ações que deveriam ser feitas de forma emergencial. Nós sabemos que o problema de infraestrutura hídrica do Estado, ele se perpetua por mais tempo. Então, não são obras emergenciais que conseguem tirar o Estado da situação que está hoje de uma seca de 4 anos. Mas a união de sócios de todas as secretarias, como bem colocou o secretário em sua voz há pouco tempo, deixar todas as atenções para buscar alternativas viáveis, como essas alternativas de a infraestrutura hídrica de adutoras serem implementadas de uma maneira mais ágil, com a questão da implantação de maior perfuração de poços, onde nós temos ainda a capacidade de ter esses poços perfurados e essa quantidade de água em quantidade e em qualidade, que é uma coisa importante que a sociedade entenda. A Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a CAERN, o IGARN, estamos enveredando todos os esforços, mas nós já estamos aí com perfurações de muitos poços e quando se perfura, muitas vezes em determinadas regiões os poços nem têm quantidade de água suficiente, mas também não tem qualidade de água. A gente tem que ver isso, que além dos reservatórios superficiais, a água subterrânea também está passando por uma questão de fragilidade muito forte. E já existe uma previsão, mesmo que remota, sobre a conclusão dessa perfuração de poços e quando isso realmente começa a funcionar a contento? O Estado já está com as suas máquinas todas em campo. Os municípios, principalmente esses que estão em colapso, já receberam as perfuratrizes da Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, está fazendo um grande mutirão com toda a sua equipe e uma parceria com os municípios. Muitas vezes a Secretaria perfura esses poços, o município, em parceria, busca instalar os poços, que é para poder ter a capacidade de mitigar esses efeitos que está assolando aí os municípios, principalmente na área urbana. A área rural já
consequentemente também passa por uma situação difícil, mas a área urbana em algumas cidades com essas de colapso está hoje precisando e carecendo de cada vez mais essa união de esforços para conseguir fazer essas ações. Agora, foi apresentado ontem um plano emergencial pela CAERN para o prefeito de Currais Novos para abastecer a cidade agora em caráter emergencial. No que consiste exatamente esse plano emergencial? Bom, a CAERN ela está implantando todo o sistema de carro-pipa para levar água, principalmente para Cari e para Currais Novos. Unido a esse sistema de carro-pipa também, a tirada de água de poços que estamos tendo a condição de retirar. Como eu disse anteriormente, nem todos os poços que se consegue, existe possibilidade de retirar por uma questão de qualidade e quantidade de água. As vazões, às vezes, não dão suficientemente, mas também estão sendo tiradas águas da adutora de Serra de Santana, que leva a água que vem de São Vicente, e leva a água até a Cari e também para levar para Currais Novos. Qual a situação do Itãs hoje? O Itãs ele tem menos do que 6% da capacidade geral do Itãs, né? A gente hoje sabe da dificuldade, nós tiramos daquele Itãs tanta água ali para Caicó, como também o Exército utiliza daquele Itãs para retirar água para abastecimento em área rural. Nós já estamos fazendo, junto com a União, já um trabalho de realizar essa dirimição de quem vai tirar essa quantidade de água para mediar essa situação, até porque em outras regiões do estado também já estamos sofrendo com muita situação de conflito de água, né? Os usuários de água, nós temos pouca água para tantos usuários e para tantas ações que esses usuários precisam realizar, seja a prioridade que é o abastecimento humano, mas também para a produção e para determinadas outras atividades que são chamados usos múltiplos. Quer dizer que já existem conflitos pela posse de água? Tem. Nós já tivemos aí, desde o início do ano, ao assumir o Estado, um dos principais aconteceu ali na região da Sul, onde o canal do Pataxó é um dos alvos de um conflito forte, porque nós temos o canal para perenizar o rio e a produção lá ela é bem acentuada, e nós hoje temos uma restrição do ponto de vista de cuidado com Armando Ribeiro Gonçalves, que é um outro manancial superficial que nós temos aí em condição de estar com 25% em média do seu volume total, né? O maior manancial de água superficial que nós temos, de 2,4 bilhões, mas hoje ele está em torno de 600 milhões de metro cúbico de água e precisamos realmente tratar de fazer uma gestão adequada daquele manancial que engloba todos esses usos múltiplos, priorizando principalmente o abastecimento humano. Então, a Agência Nacional de Águas, o IGARNE, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a CAERN e os demais usuários de água, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Piancó-Piranhaçu, está se reunindo permanentemente para atuar em cima de regras de uso da água daquele manancial. Prevendo o quê? Prevendo simulações para manter a maior quantidade de água possível durante o maior tempo permissível. Nós estamos levando em consideração o que está acontecendo hoje com a seca e levando em consideração que a meteorologia, as previsões meteorológicas são cada vez piores até 2017. Então, precisamos realmente sentar, estamos fazendo isso. O governador deixou muito claro que o interesse do Estado é em ter condições de mitigar esse efeito, que não é agora, não foi este ano, foi um efeito que vem sendo ocasionado de outros anos passados, né? Então, nós temos toda essa infraestrutura a ser implantada no Estado. Agora, passado todo esse pesadelo, né, o governo do Estado não pensa num sistema, ou pelo menos incentivar um sistema de captação de água de chuva nas casas mesmo, né? Porque imagine, o reaproveitamento de água, o reuso de água, isso amenizaria e muito o problema da seca, Sim. Inclusive no interior do Estado. Sim, Margot, acho que... Se isso fosse expandido para todo o Estado. É um dos pontos principais. O planejamento integrado entre a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a SEMAR, e o IGARNE, Instituto de Gestão das Águas, já está prevendo dentro do seu planejamento a institucionalização desses planos, né, do planejamento, operacionalizar e planejar. Ou seja, tanto o plano de reuso de águas tratadas, como de efluentes tratados e também de captação de água de chuva. A ideia o secretário teve há pouco tempo em Brasília, e a ideia é que nós tenhamos também, inclusive, esse fomento do ponto de vista de incentivo do governo federal, junto com o próprio governo estadual, em buscar a alternativa de implementar esses planos de reuso, né? Até outras alternativas também estão sendo colocadas em foco, e já foram focos de muitas discussões aí com a secretaria, que é a questão da dessalinização de água do mar. É um projeto que, como bem colocou toda a estrutura do governo do Estado, temos que ousar, porque nós precisamos simplesmente modificar a estrutura da dinâmica hídrica do Estado do ponto de vista de melhorar a infraestrutura hídrica, mas também a gestão. E a gestão entra principalmente mostrar que o usuário ele tem que ter consciência
né? Então, numa crise dessa, nós precisamos entender que a água é prioridade para o abastecimento humano. Após o abastecimento humano, é claro, nós temos dessedentação animal também, que carece de tudo isso. E, por fim, nós temos que pensar em todos aqueles outros usos múltiplos que desenvolvem o Estado. Então, trabalhar compartilhamento é a alocação de água, ou seja, nós estamos sentando na mesa com todas as instituições públicas, todos os setores privados, como bem aconteceu ontem em Currais Novos com outras instituições, mas de uma forma geral para o Estado, porque nós estamos fazendo o planejamento para tentar mitigar o quanto antes essa situação. Além da consciência, o respeito, né? Principalmente o respeito, Marco. Nós estamos aí querendo que as populações entendam que o Estado está com vulnerabilidade em quantidade de água e em qualidade. Então, nós precisamos realmente, cada um de nós, fazer a nossa parte. O desperdício é tolerância zero. E nós estamos implantando a fiscalização mais efetiva do IGARNE para buscar esse desperdício aí e punir a questão do desperdício da água. No interior e na capital. No interior e na capital. É bom ficar isso mesmo. Isso bem claro. Não, todas as Presidente do IGARNE, muito obrigada, Josimar Cardoso, pela sua participação mais uma vez. E uma última informação. Deputados estaduais do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco realizaram uma audiência pública hoje pela manhã na Assembleia Legislativa Paraibana para debater a seca no Nordeste e cobrar do governo federal recursos para a conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco. Ao final, os parlamentares formalizaram um documento contemplando os pleitos e prioridades elencadas pelos representantes de cada estado. O requerimento será entregue à presidente Dilma Rousseff, que faz visita nesta sexta-feira à capital paraibana. Por hoje é só, o Jornal do Dia está terminando. Outras notícias no Jornal do Estado às 7h20 da noite. Obrigada pela sua audiência. Uma ótima tarde para você e até amanhã.